Oi gente, bom dia, não sei, boa tarde, depende do momento que vocês terão para ver essa aula. Meu nome é Zaira, eu gosto muito desse momento de troca porque eu tenho poucas disciplinas na saúde bucal e acaba sendo psicologia, que agora é a saúde coletiva, e nesse momento a gente não pode estar junto. Eu vou falar um pouquinho de mim, né, porque a gente ainda não se conhece. Eu sou sanitarista. Quando eu falo isso, as pessoas, você é formada em engenharia sanitária? Não. Quem é sanitarista é formado em saúde coletiva. Então, pela minha formação, eu acabo tendo mais disciplinas na enfermagem do que na saúde bucal. Nessa primeira aula, nós vamos, talvez eu seja redundante para algumas pessoas que às vezes já estão até no serviço, mas para outras eu vou falar coisas completamente novas. Me desculpem aqueles que já conhecem o serviço, que eu possa estar mastigando muito alguns conceitos, mas eu prefiro ser didática, né? Prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, se você já conhece, você já sabe alguns conceitos que eu vou abordar nessa disciplina, beleza, passa pra frente. Para quem não sabe, eu acho que vai ser vantajoso. Então, inicialmente, uma matéria, né, uma disciplina de saúde coletiva, a gente tem que discutir o conceito de saúde. Porque, antigamente, o estar saudável é o quê? Automaticamente, se eu não estou doente, eu estou saudável. Mas se eu perguntasse hoje em sala, né, para ter essa troca para vocês se sentem saudáveis? Nesse momento de isolamento social, alguns, em virtude do trabalho, não podem estar em casa, tem que trabalhar, se deslocam em coletivos. Essa sensação de impotência ou de medo, né, de seguridade, porque por mais que tenham as medidas, algumas pessoas simplesmente não as respeitam. E aí fica essa questão do pânico, né? As pessoas têm medo de sair, têm medo de ir à rua, quando voltam com algo, tem o processo da higienização e principalmente nós estamos com medo de nos relacionarmos, o medo do outro. Então, isso é saúde? Então, se você não está doente, mas está vivendo nesse momento toda a situação, você se sente saudável? É uma pergunta básica, né? Por que eu tô perguntando isso? Por causa do nosso atual conceito de saúde, né? Saúde não é apenas a ausência da doença. Gente, desculpa, mas vocês estão vendo uma cabecinha pulando? Não é meu cachorro. É filhote, às vezes vai acontecer, ele aparece na aula, desculpa, tá? Então, esse conceito ampliado de saúde definido pela OMS, a doença, ela desloca-se desse campo biológico, não é só o corpo doente, mas, ultimamente, né, principalmente nas últimas décadas, nós vemos uma série de doenças que acometem principalmente o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, a nossa saúde da alma. Doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico são mais recorrentes na nossa sociedade atualmente do que eram há 30, 40, 50 anos atrás, quando o ritmo da nossa vida também era mais tranquilo. Então, não é só o seu corpo estar doente. Atualmente, a nossa cabeça pode estar doente, a nossa alma está entristecida. Então, existem outros tipos de doença que são acometidas também. Então, esse ser saudável precisa ser pensado além do corpo doente. Os aspectos econômicos, os aspectos culturais, os aspectos sociais das pessoas também influenciam na sua qualidade de vida e nas necessidades básicas do ser humano. Por que eu tô falando isso, Zayn? Imagina uma comunidade indígena que para ela é super novo esse processo de vacinação, chego lá, eles têm um contexto histórico, social, cultural, e eles ainda lidam com algumas doenças que na cidade são erradicadas. Vou dar um exemplo para vocês, leishmaniose. Não é, vou dizer para vocês, é raro, não existe na cidade. Existe sim, principalmente em animais em situação de rua. Mas é muito menos comum hoje em dia você encontrar um animal que vive na cidade com leishmaniose. E em algumas comunidades indígenas, eles convivem com animais dessa forma. Por quê? Porque é cultural. Nós temos a cultura da vacinação do ciclo do filhote
E já dessa comunidade indígena, não. E eles acabam ali convivendo com as crianças, transmitem leite para as pessoas, e quando essa população indígena se desloca para a cidade de Pudsey, que é um departamento do SUS exclusivo para tratar a população indígena, muitas delas apresentam sintomas de leishmaniose. Então, esses valores, essas crenças, a nossa cultura, história, acabam influenciando também no estar doente e no estar saudável. Então, se eu estou dizendo tudo isso, Zaira, o que é então ser saudável? Pela definição da Organização Mundial da Saúde, em 1948, ela definiu que o estar saudável é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Então, para eu ser saudável, eu tenho que estar com o meu corpo saudável, com a minha mente e meu espírito saudável e as minhas relações sociais. Então, as minhas relações de amizade, familiares, o meu ambiente de trabalho também pode adoecer sem ser um ambiente saudável. Então, todo esse estado tem que trabalhar junto, caminhar junto para a pessoa ser saudável. E é indispensável nós pensarmos as pessoas a partir dos seus contextos históricos, sociais e culturais, visto que nenhum indivíduo vive sozinho, nós mantemos relações com outras pessoas, com outros círculos de amizades. E essa convivência, esse ambiente acaba nos adoecendo ou nos tornando pessoas mais saudáveis. E aí eu volto a pergunta para vocês, né? Depois dessa explicação do que é estar saudável, do que é ser saudável, pergunta para si: você se considera agora uma pessoa saudável ou uma pessoa doente? Eu gostaria de destacar para vocês a importância da saúde coletiva, né? Porque muitos ficam nessa, por que eu tenho uma matéria de saúde coletiva no meu curso? Então, é importante destacar isso e a diferença dela, gente. Saúde coletiva não é a mesma coisa que saúde pública, tá? Parece ser dois nomes da mesma coisa, mas tratam de situações e áreas totalmente diferentes. A importância da saúde coletiva, por que ela é importante? Ela se preocupa com a melhoria das condições de vida e no processo de adoecimento e saúde da população. E a diferença? Antigamente era muito comum nós nos preocuparmos apenas com a pessoa doente, uma única pessoa, e não a população em geral. Então, vou dar um exemplo. A leishmaniose, gente, voltado no exemplo da leixe, né? Lá na Bíblia, ela é chamada de lepra. Vocês lembram disso? Tem até uma passagem que fala do leproso. Hoje em dia, usar o leproso, isso é algo pejorativo, então a gente usa leishmaniose. Mas fala sobre isso. E o que acontece com a leixe? A leixe é transmissível, gente. Então, se alguém apresenta sintomas de leixe, um mosquitinho pica, vai lá e pica você, é sintomático para a leixe também. Então, adianta eu tratar apenas aquele indivíduo que está doente? Não. Todas as pessoas que têm contato e convivem com aquela pessoa que apresentou aquele sintoma devem ser tratadas também. É um exemplo agora básico que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia mundial da Covid, é um exemplo de saúde coletiva. Eu não posso tratar apenas as pessoas doentes, colocá-las no hospital, esperar melhorar, até porque não tem leito, que a doença é altamente, a letalidade dela é alta, ela mata. E as pessoas que tiveram contato com pessoas que apresentam sorologia positiva para Covid, elas também ficam no processo de observação. Então, todo esse processo que nós estamos vivendo hoje da Covid, processo de isolamento, fechamento do comércio, algumas áreas, nós estamos vivendo um processo agora de reabertura meses depois, é uma situação de saúde coletiva, preocupada com a saúde da população em geral. E como uma doença que se espalhou rapidamente, com a saúde da população mundial. Então, o que é a saúde coletiva, né? Eu trouxe uma definição bem básica para vocês, a gente tudo está no slide, tá? A definição de saúde coletiva, lá no dicionário mesmo, ele diz que é aquilo que abrange ou compreende muitas coisas ou pessoas. Com relação a isso, podemos ter a ideia de que a saúde coletiva abrange a saúde das populações. Então, sendo redundante, a saúde coletiva não preocupa-se apenas com uma pessoa doente, ela preocupa-se com um conjunto de populações. Vou dar um outro exemplo para vocês que acontece muito no nosso estado, na nossa cidade, que é dengue. Algumas épocas do ano nós conseguimos perceber que a incidência de dengue é maior do que em outras, principalmente na época
chuvosa, então final do ano, ali novembro, dezembro, até meados de março, quando está chovendo, nós temos muito casos de dengue e agora também da forma mais grave, que é a dengue hemorrágica. Então, alguns bairros, principalmente de periferia, apresentam terrenos baldios em que a população tem aquele péssimo hábito de comprar uma geladeira nova, vai lá e descarta, naquele terreno baldio, né? Que às vezes tem dono e às vezes não tem. Descarta o sofá, então acaba se tornando um entulho, né? A população que vive ali vai descartando, e isso é errado, por quê? Torna-se foco de mosquito da dengue, a água fica parada, a fêmea desova, e é um foco. Piscinas descobertas, casas abandonadas, ou às vezes até na sua casa habitada. Tá lá um pratinho da planta, que ao invés de ter areia, tá água e bater na pocinha de água. Então, adianta eu tratar apenas, às vezes o bairro todo tá nessa situação, eu trato uma pessoa que teve dengue hemorrágica, e aí tratou, voltou para casa, a doença pode reincidir? Com certeza. Eu tô voltando a pessoa pro local onde ela adoeceu. E além daquela pessoa que já foi tratada, as outras pessoas do bairro, da casa, da convivência, podem vir a adoecer também. Então, isso também é uma situação de preocupação da saúde coletiva. Processo de esterilização de materiais, além de higiene, isso é um processo de saúde coletiva. Porque eu falei para vocês que há uma diferença entre saúde pública e saúde coletiva. Eu vou abordar agora essa grande diferença. A saúde pública, ela trata apenas o indivíduo. E a saúde coletiva, ela vai tratar a população no geral. Primeira grande diferença. Segunda diferença. A saúde pública, a assistência, ela é cobrada. O Estado é capitalista, ou seja, você vai ter assistência, você vai ter injeção, medicamentos, médicos, se você puder pagar. Se você não puder pagar, acaba não tendo esse processo assistencialista. A saúde coletiva, ela já luta e cobra os seus direitos do Estado. Fala, não, estou pagando imposto, esse imposto tem que ser revertido. Aqui no Brasil, nós temos o caso do quê? Do Sistema Único de Saúde. Um sistema 100% gratuito, e o que subsidia esse sistema de saúde é o pagamento de impostos, o nosso recolhimento. Então, o dinheiro que vai envolve em ações beneficiadas do Estado. E terceira grande diferença entre a saúde pública e a saúde coletiva, a questão das melhorias. Na saúde pública, elas acabam sendo limitadas porque o Estado se isenta. Então, se o Estado não tem essa preocupação, não tem esse dever com a sua população, é claro que as melhorias serão pequenas. Na saúde coletiva, essas melhorias elas são radicais, porque a população sai às ruas e cobra seus direitos. Isso vai ficar um pouquinho mais claro nas aulas seguintes, que eu vou conversar um pouquinho com vocês como surgiu o SUS. O SUS ele surge a partir dessa cobrança da população. E a saúde coletiva também vem nessa vertente. Então, a saúde coletiva, ela possui um tripé. O que é isso, Zaira? Ela tem 3 grandes áreas de estudo. Ela não estuda só a doença, estou dando exemplos para vocês, porque acabam sendo exemplos do nosso cotidiano. Mas a saúde coletiva, ela se preocupa com a epidemiologia, que é a doença em si. Ela se preocupa com o processo de planejamento e gestão em saúde. Então, por exemplo, esse manejo das pessoas hoje com sintomas de Covid, o processo de isolamento, fechamento do comércio, tudo isso é estudado. Ninguém chega lá, sonha e fala, olha, vamos fazer isso. Tem uma coisa, um documento chamado plano de contingência. Isso é o processo de planejamento e gestão em saúde. É uma das 3 áreas da saúde coletiva. E, por fim, a terceira área da saúde coletiva é a ciências sociais de saúde. O que é a ciências sociais de saúde? É processo de estudos de artigos, estudos de áreas, a ciência em si, a produção, a pesquisa. Então, essa é a ciência em saúde. Então, essas 3 áreas juntas formam a saúde coletiva. Então, nessa disciplina, nós vamos falar bastante sobre o processo de adoecimento, saúde e doença, que é da área da epidemia. Vamos falar sobre planejamento, gestão e saúde, entra muita política nisso. E, por fim, a ciência em saúde, pesquisas, manejo, processo de desinfecção, esterilização, então tudo isso acaba sendo abordado dentro da disciplina de saúde coletiva. A saúde coletiva é um movimento, né, que eu falei para vocês, que é a partir da luta da população, e ela surge na década de 70 no Brasil. Mas não é uma particularidade só do Brasil. Na América Latina, nesse momento, se vocês lembrarem, estava ocorrendo um processo de ditadura militar. Então, vários países da América Latina estavam em processo de ditadura.
E eles buscam uma forma de sair dessa crise no campo de saúde e começam então a pensar a saúde coletiva. E ela surge então devido a essa necessidade de um campus, a construção da abordagem da saúde. Então, essa saúde tem que ser ofertada para a população no geral e não apenas para as pessoas que podiam pagar, que é o que defendia a saúde pública até o momento. Então, a saúde pública estava esgotada, não dava para continuar a ser daquela forma. Só as pessoas que pagam que vão ter acesso. Então, as pessoas começam a questionar isso e começam a cobrar do Estado. Não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Falando agora um pouquinho sobre a odonto, né? Trouxe um quadrinho também sobre a diferença da odontologia social e o que é a odonto dentro da saúde coletiva. Então, a odontologia social ela é uma disciplina da saúde pública responsável pelo diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde bucal da comunidade. Já a odonto em saúde coletiva, ela muda um pouquinho, porque tem diferença, né? Ela é uma disciplina que faz uso da interdisciplinaridade. O que é essa palavra, Zaira? É a conexão entre saberes diferentes. Então, são profissionais, muitas vezes, de áreas diferentes que se juntam em prol de um bem comum e para chegar na saúde dessa população. E eles propõem alguns projetos em saúde que beneficiam a sociedade. Então, diferença aí entre a odonto social e a odonto em saúde coletiva. A assistência à saúde e a qualidade de vida, né? Quando que isso começa a ser pensado em termos de odontologia e vem para o Brasil? Até 1900, nos Estados Unidos, cerca de 3,5% era a contribuição médica para o declínio das principais doenças infecto-contagiosas, ou seja, havia muito poucas pessoas que tinham acesso a esse processo de tratamento. Apesar do aumento significativo na expectativa de vida, a partir dos anos 1950, aumentaram também os anos de vida que as pessoas conviviam com as doenças. Então, não era mais saudável tratar só as pessoas doentes. Eles tinham que pensar numa forma de evitar que essa população adoecesse. Então, promoção e prevenção à saúde. Assim, a assistência à saúde tem se caracterizado por salvar vidas e proporcionar a qualidade de vida. A relação entre a odontologia e a sociedade. Nós temos programas de saúde bucal, serviço público, né, que é uma possibilidade de trabalho além dos consultórios particulares. O usuário tem que ser tratado com dignidade e respeito, independente se é um usuário pagante de uma clínica particular ou um usuário do SUS, que da mesma forma ele paga, porque é contribuição do imposto que está voltando. Então, tem que ser tratado com a mesma dignidade, cordialidade, um paciente, um único como qualquer outro. Além do processo de humanização no atendimento. Vou contar uma situação para vocês, a gente não pode contar onde aconteceu, mas já aconteceu, deu um consultório de dentista, e tá esperando a minha vez, né? E como eram vários consultórios, uma dentista estava na recepção conversando e falando, né, que tinha acabado de sair um idoso, que estava com um cheiro muito mal, que ele não estava fazendo a higienização da dentadura dele, compartilhando as informações no balcão. O que acontece? Eu estava lá, eu ouvi, eu entendi o que estava acontecendo. Isso é antiético, gente. Porque às vezes você pode até comentar, às vezes não faz na maldade, né? Você quer comentar, às vezes para ter uma orientação, para dizer, né? Olha, tá acontecendo isso com tal paciente. Mas chama a pessoa, dentro do consultório, numa sala reservada, compartilha com um outro dentista, não numa recepção que tenham pessoas esperando. Isso é um processo de humanização. Nem em tom de brincadeira, nem em tom de preocupação. Informações de pacientes devem ser tratadas com o paciente, ou então se você quer trocar uma ideia com outro dentista, com um técnico, troca em particular, porque isso acaba sendo antiético. Eu